Olá pessoal, tudo bom? Eu vim aqui para esclarecer para vocês alguns termos que têm sido utilizados na época da pandemia e que às vezes são usados de forma errônea. E a gente também nunca teve tão perto de termos técnicos e científicos como nesse ano de 2020 devido à pandemia. Então, alguns termos já passaram a fazer parte da nossa vida, né? Como biossegurança, lockdown, que a gente já sabe o que é. Mas tem alguns outros termos que são falados pela comunidade científica, pelos especialistas, que às vezes nem sempre a gente tem uma noção correta do que significa. Então, eu vou passar para vocês alguns termos, né? Então, por exemplo, a biossegurança. O que é biossegurança? É um conjunto de normas, de atitudes e de procedimentos que são necessários para você manter a preservação das espécies do planeta. Veja só, é muito mais amplo do que a gente lavar as mãos, do que fazer a limpeza do ambiente, tá? É um conceito de preservação das espécies do planeta. E à medida que a biotecnologia se disponibiliza para nosso uso, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, mais conscientes nós temos que estar dos riscos que estamos correndo pelo uso dessa nova biotecnologia. Então, toda biotecnologia ela tem uma quantificação de risco, e essa quantificação de risco nada mais é do que a biossegurança, tá? Então, quando a gente, por exemplo, está falando da vacina, se quantifica o risco da vacina, né? A vacina não vai estar sendo distribuída para a população sem uma quantificação do risco. Nenhum laboratório, nenhuma indústria faria uma vacina sem ter quantificado o risco a princípio. Então, como que essas vacinas são feitas? Tem uma fase pré-clínica, que é uma fase laboratorial, que a gente chama de placa de Petri, né? Que identifica o vírus, verifica, por exemplo, no caso do Covid, né? Identifica o vírus, verifica quais são as características dele, qual é a infectividade, qual é o crescimento em meio de cultura. Depois dessa fase laboratorial, passa a fazer um teste em animais. Esse teste em animais verifica tanto a eficácia quanto os efeitos colaterais. Normalmente se procura os animais que têm uma resposta imunológica, um organismo mais parecido com o do homem. Depois se faz uma avaliação em um grupo de pessoas pequenas e nesse grupo de pessoas pequenas vai se avaliar a eficácia, tá? Primeiramente, e os efeitos colaterais, tá? A partir do momento que passa nessa fase, vai para a terceira fase, que é a fase de avaliação do número grande de pessoas, para se certificar de que a segunda fase que foi feita com relação ao número pequeno de pessoas, se estatisticamente se comporta de forma igual. Com maior o número de pessoas que são testadas, mais matematicamente a gente pode dizer que aquele comportamento da vacina vai se repetir. Então, quanto maior o número de pessoas testada, maior é a probabilidade, a assertividade dos efeitos colaterais, dos efeitos adversos e da segurança e da eficácia da vacina. Então, fiquem tranquilos, nós, profissionais da saúde, que nos dispusemos a ser voluntários na pesquisa desse Covid, né, dessa vacina para o Covid, estamos contribuindo. E por que nós fizemos isso? Porque a gente acredita nas instituições de saúde, a gente acredita na ciência, a gente acredita no Butantan aqui no Brasil, acredita na AstraZeneca, acredita na Pfizer, acredita na Sinovac. A gente não iria nos expor a uma situação se a gente pudesse imaginar que o risco é muito grande. Então, antes de ter essa vacina, foi feito todo um estudo, né? Tanto genético, tanto microbiológico, né, pequeno, quanto da uso deles em animais e um pequeno número de pessoas que se sujeitaram a receber a vacina, tá? Então, quanto a isso, nós temos que ficar tranquilos. Agora vamos falar outros termos que a gente pode incluir a biossegurança, tá?
por exemplo, em todas as áreas da nossa vida, nós temos que ter a segurança. Não existe falta de um procedimento em que tenha 100% de segurança. Se você vai atravessar uma rua, por exemplo, e atravessar no farol, com o farol verde para você, existe uma quantificação do risco. Qual é o risco de eu ser atropelado? É zero? Não. Pode vir uma pessoa que nem um doido, passar no sinal vermelho e matar você. Só que se você atravessar no farol, na faixa de pedestre, com o farol verde para você, a quantificação do risco é menor de você morrer do que se você atravessar numa via expressa sem farol, por exemplo, uma 23 de maio em São Paulo, e os carros que estão em alta velocidade, existe uma possibilidade maior de você ser atropelado e falecer. Então, tudo, em todas as áreas, na medicina, na nutrição, na farmacologia, na odontologia, todas as áreas. Todos os avanços tecnológicos são quantificados em relação ao risco e benefício. Todos, tá? Então, quanto a isso, não tem preocupação. A biossegurança nada mais é que um conjunto de ações para prevenir ou eliminar o risco. Quando a gente lava a mão, quando a gente usa máscara, quando a gente desinfeta superfícies, nós estamos eliminando ou minimizando os riscos de pegar uma doença infecciosa. No caso aqui, a Covid, tá? E aí a biossegurança sai de uma visão um pouco mais simplista e vai para uma visão um pouco mais ampla, né? Então ela não é só uma qualidade dos trabalhos realizados. Ela se preocupa com a saúde do homem, do meio ambiente, com a sobrevivência dos animais e, por consequência, a qualidade dos trabalhos realizados, né? Então, é um conceito muito mais amplo que envolve o meio ambiente. Então, por exemplo, os riscos podem ser físicos, químicos, biológicos, ergonômicos. Nós estamos passando por um risco agora microbiológico imenso, né? Então, se nós não nos portarmos da maneira que as organizações da saúde, a Organização Mundial da Saúde, com os órgãos CDC, com os órgãos da Anvisa, com o Ministério da Saúde, de todos os órgãos que estudam essa doença, nós vamos estar colocando em risco a população, nós vamos estar colocando em risco a humanidade, tá? Não só a nós mesmos. Então, isso é um conceito que a gente tem que parar de ser egoísta e pensar, olha, eu já peguei a Covid, então eu não vou mais tomar cuidado, eu não vou usar máscara, eu não vou pôr luva para fazer procedimento odontológico, por exemplo, eu não vou lavar as mãos. Como? Você pode ser um transmissor, mesmo já tendo tido a doença, né? Então, nós temos que pensar no próximo. É uma questão de sobrevivência da humanidade. Outras pragas, né, outras pandemias já aconteceram em outras épocas, como a peste negra, que matou mais de 200 milhões de pessoas na Europa, na Idade Média. Né? Então, a Europa foi dizimada e demorou mais de 200 anos para se repopular, a população voltar ao número que era e ficar um pouco maior. Então, nós estamos preocupados em relação a isso, tá? Então, por exemplo, se a gente pensar o que é uma infecção é diferente de uma contaminação. Infecção envolve o sistema imunológico, tá? Então, quando eu tenho uma infecção, quando eu entro em contato com um agente infeccioso e meu organismo reage. Como que ele vai reagir? Como é que eu sei que o meu sistema imunológico reagiu? Eu tive febre, tá? Eu tive dor no corpo, eu tive linfonodos inflamados. Então, isso é uma infecção. É diferente de contaminação. Contaminação, eu tenho a presença da bactéria ou do vírus comigo, só que o meu sistema imunológico não interfere, não reage. E essa contaminação pode ser só, assim, transitória, tá? A gente normalmente usa o termo contaminação para superfícies inanimadas. Então, a gente não vai dizer que uma cadeira está infectada. A gente vai dizer que a cadeira está contaminada. E o indivíduo, ele pode estar contaminado se ele tiver com o vírus,
mas não tem a manifestação da doença. Ou ele pode estar infectado, se ele está com o vírus e tem manifestação da doença. Então, quando tem infecção, tem sinais e sintomas. O que são sinais e sintomas? Sintoma é o que o paciente sente. Sinal é o que o profissional observa, tá? E o que é uma infecção hospitalar? Infecção hospitalar acontece quando acontece uma desarmonia dentro da cadeia epidemiológica, dentro do ambiente de trabalho, e o paciente adquire a doença até durante a sua internação ou até 7 dias depois da sua alta. Ainda é considerado infecção hospitalar, tá? Então, como eu já disse, a contaminação é uma forma que é utilizada tanto para seres humanos ou animados ou inanimados. Em seres humanos animados, a gente diz, por exemplo, a minha mão está contaminada. Por que a minha mão está contaminada? Porque eu pus a mão no lixo. Contaminou, tá? Mas não quer dizer que eu estou com infecção. E essa contaminação é relativa e é transitória. Eu vou lá, lavo a mão, sumiu a contaminação. A cadeira vai estar contaminada, a mesa vai estar contaminada. Sim, porque ela está com uma presença de micro-organismos. A hora que eu limpo, desinfeto, tá? Eu vou tirar a contaminação. A infecção envolve o sistema imunológico, tá? E o que é uma cadeia epidemiológica? É um fluxo que acontece a doença. Então, nessa cadeia epidemiológica, a gente normalmente tem o agente infectante, que é o vírus, no caso do SARS-CoV-2, né? Tem o reservatório ou a fonte. Então, o reservatório ou a fonte desse vírus, o inicial, foi o pangolim lá em Wuhan, tá? Depois passou para o humano, e o humano que tiver com esse vírus no corpo, ele vai ser o reservatório ou a fonte. Essa fonte vai fazer por várias vias de eliminação. Então, ele pode eliminar esse vírus pela boca, pode eliminar esse vírus pelas fezes, pode eliminar esse vírus, estou falando em geral, né? E o vírus SARS-CoV-2, normalmente ele é eliminado pelas secreções das vias aéreas superiores, tá? Secreções da boca, tá? E isso vai contaminar o outro. Essa forma que ele vai contaminar o outro, a gente chama de via de transmissão. Como que ele vai chegar? Qual é a via que vai chegar no outro? A via pode ser direta ou indireta. Como é que é uma via direta? Contato direto pessoa a pessoa. E como é uma via indireta? Eu estou no ônibus, eu tuço na mão, põe a mão, minha mão não, eu não estou de máscara, põe a mão, seguro no ferro que é para me segurar, para me manter firme dentro do ônibus, tá? E vou embora. Passou 2, 3 minutos, vem uma outra pessoa e segura nesse mesmo local que estava contaminado com o vírus que eu eliminei e passei para minha mão. Essa pessoa segura no espaldar ou no ferro para se segurar dentro do ônibus. Esquece que precisa se conter. Põe a mão no olho, que o olho é uma das vias de entrada do vírus. Põe a mão no nariz ou põe a mão na boca. Aí ela recebeu de forma indireta o vírus. Então, a via de eliminação ou via de transmissão é indireta, tá? E a porta de entrada é por onde entra o vírus. No caso do vírus, os micro-organismos, né? No caso do vírus do SARS-CoV-2, a porta de entrada são as mucosas. Pode ser olho, pode ser nariz, pode ser boca, tá? E aí, como que vai se desenvolver a doença? O hospedeiro, quer dizer, aquele que hospeda o vírus, tem que estar com o sistema imunológico suscetível. E aí vai depender da infectividade do vírus, ou da virulência desse vírus, ou da patogenicidade desse vírus. Então, vamos entender o que é isso, tá? Por exemplo, a patogenicidade é a capacidade de um micro-organismo em causar a doença. Um exemplo, a bactéria Escherichia coli, ela é patogênica? Depende. Se ela estiver no intestino do ser humano, ela não é patogênica porque ela está no seu habitat natural. Se ela for para as vias urinárias, ela vai causar infecção urinária.
O SARS-CoV-2 é patogênico?